Uma vez eu estava na Magazine Luiza e eu fiz umas compras lá. Eu não me lembro exatamente qual foi o contexto, mas eu só sei que no final eu tinha alguns créditos. Acho que eu troquei algum produto, não podia pegar o reembolso em dinheiro, então eu ganhei alguns créditos para comprar algum produto relativo ali àquele valor. Então eu me lembro que no dia eu peguei alguns livros. E aí eu peguei esse livro aqui, ó, A Ciência de Ficar Rico. Olha, livro fininho, muito fino mesmo. E me lembro, ó, 106 páginas, eu me lembro que eu peguei por pegar, né? Eu peguei, nem imaginava que eu fosse ler, mas acabou que um belo dia eu estava em casa e resolvi ler o livro. E aí, ele fala sobre, faz toda uma argumentação aqui de que o pensamento tem poder criativo. É bem aquela ideia da criação da realidade, de lei da atração, aquela coisa toda. Inclusive está escrito aqui, o livro que inspirou o segredo, de Rhonda Byrne, aquele livro famoso do segredo, né? Eu estava lendo o livro, né? E tem algumas ideias aqui bastante interessantes. Por exemplo, ele diz aqui na página 26. A ideia de um carvalho não tem como resultado a formação imediata de uma árvore adulta, mas ativa as forças que produzirão a árvore, juntamente com as linhas estabelecidas para o seu crescimento, né? Aí depois ele fala aqui embaixo, o homem é um centro pensante e pode originar o pensamento. Todas as formas criadas pelas mãos do homem devem existir antes em seu pensamento. Ele não pode formar uma coisa na qual não tenha pensado antes. É muito interessante isso, né? Porque, de fato, tudo aquilo que se concretizou na realidade física esteve antes na realidade abstrata do pensamento, certo? Tudo aquilo que foi criado fisicamente por alguém antes existiu no campo subjetivo do pensamento e da ideia. E depois, na página 77, ele já está argumentando que, a partir do momento que você tem muita clareza e precisão no seu pensamento sobre quais são os sonhos e objetivos que você deseja viver, você deve começar a trabalhar com ações muito precisas e de alto nível de impacto em direção a esse pensamento. Por exemplo, ele diz aqui, cada ato eficaz é por si mesmo um sucesso. E se cada ato de sua vida for eficaz, sua vida toda tem de ser um sucesso. E aí ele fala aqui, ó, o que conta não é o número de atividades que você realiza, mas a eficiência de cada ação isoladamente. Cada ato é, em si, um fracasso ou um sucesso, eficaz ou ineficaz. Cada ato ineficaz é um fracasso, e se você passar a vida realizando atos ineficazes, sua vida inteira será um fracasso. Ou seja, aqui ele já parte para o seguinte, a partir do momento que você tem a clareza de sonho, de propósito, de vontade, você trabalha isso com muita precisão dentro da sua mente. O passo seguinte é você começar a trabalhar ações que são, de fato, muito eficazes no sentido desse pensamento. Cada ato por si só é um sucesso. E se você vive produzindo sucessos, a sua vida vai ser um sucesso no sentido daquilo que você deseja viver como sonho. Então, esse livro aqui, ele me inspira muito nessa filosofia que eu chamo de produção de causas coerentes. A partir do momento que você tem clareza dos seus sonhos, do seu propósito e da vida que você quer viver, você já fez o exercício do cenário de vida que eu já falei em outro vídeo, você já sabe quais são as experiências e sonhos que você quer concretizar, ou seja, você já tem total clareza sobre como é que toda a sua realidade deve ser criada, você precisa então ter a eficiência de saber quais são as atividades que você vai executar dentro da sua rotina diariamente que vão te levar para o rumo desse sonho, não é? É isso que ele chama aqui de ser eficiente, ser eficaz nas ações, e cada ato por si só é um sucesso. Esse livro é muito bom, e lendo esse livro eu pude me inspirar muito nesse sentido de que a produtividade está muito mais relacionada com saber fazer as atividades certas do que fazer muita coisa e viver estressado. O problema é que muitas vezes nós não paramos para pensar como que o pensamento tem um impacto infinito dentro da nossa realidade, dentro da nossa vida. Quantas vezes a gente fica jogando para dentro conteúdos ruins, coisas inúteis, quantas vezes a gente fica preso dentro de uma
dentro de uma frequência de pessimismo e vive profanando palavras pessimistas que não têm relação nenhuma com aquilo que a gente quer viver de fato. Quantas vezes a gente fica pensando coisas de ansiedade, de pessimismo, de resultados ruins, e a gente se esquece que ao pensar sobre todas essas coisas, a gente está criando aquela realidade para nós. Aquele cenário ruim que foi traçado dentro da mente, ele já é uma realidade. Pode não ser uma realidade física, mas é uma realidade mental. E o seu cérebro, a sua mente não sabe diferir o que é verdade fisicamente e o que não é. Na sua mente, para vamos dizer assim, o universo, aquela realidade já é concreta, certo? Então, nós temos esse problema. A gente esquece que a realidade interna, ela é tão realidade quanto a realidade externa, né? E a solução para isso é nós absorvermos esse tipo de abordagem na vida. Entendermos que o pensamento é a fonte criadora de tudo. Tudo que existe na realidade física existiu antes na realidade interna, subjetiva, pensante. Então, percebe que o pensamento é a fonte criadora de tudo que existe? Tudo aquilo que nós produzimos dentro do mundo físico veio de uma fonte criadora pensante, que é a nossa mente. Então, se nós nutrirmos a nossa mente com bons pensamentos e cuidarmos da saúde mental, nós, consequentemente e obrigatoriamente, vamos ter uma vida muito melhor. Isso está relacionado também com esse livro que eu já citei aqui, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse livro argumenta que cérebros felizes são muito mais eficientes e produtivos e criativos do que cérebros tristes. Então, como é que a gente vai ter um cérebro feliz, produtivo e criativo só pensando coisa ruim? A solução para que nós possamos ter uma vida muito mais plena e sermos muito melhores todos os dias é cuidar da fonte criadora, que é o pensamento. Com pensamentos melhores, a gente vai ter sentimentos melhores, e com sentimentos melhores, a gente vai atrair experiências melhores, né? Então, sabendo que a fonte criadora de tudo é o pensamento, e sabendo que muitas vezes nós não estamos atentos a isso, o próximo passo que nós devemos aplicar na nossa rotina de vida é exercícios de visualização, mentalização, meditação, para que a gente comece a trabalhar a qualidade dos nossos pensamentos. Então, o que eu recomendo que você que me assiste, que gosta do meu conteúdo, faça ainda hoje? Pega um fone, coloca uma playlist que você gosta, deita no sofá ou na cama e visualize a sua vida dando certo em todos os aspectos. Visualize tudo que você quer viver de bom na vida, visualize tudo aquilo pelo que você é grato, se encha de bons pensamentos e vive essa experiência. Você vai ver que é uma coisa muito mais legal do que assistir filme, do que assistir série, do que ficar navegando no Instagram. Você vai perceber que esse sentimento de gratidão e de alegria ao se visualizar dentro de tudo aquilo que você deseja viver, dando certo, é uma coisa realmente viciante e muito produtiva e muito legal. E essa visualização positiva vai te trazer sentimentos bons, e esses sentimentos bons, eles são vibração. Então eles vão vibrar coisas boas e vão atrair coisas boas. Então você vai perceber que nos próximos dias, pessoas vão aparecer para te ajudar, ideias vão surgir na sua mente para te auxiliar, você vai ter insights criativos que você não tinha antes, e você vai se sentir muito mais descansado emocionalmente fazendo esse exercício. Então, faça esse exercício prático ainda hoje, e eu tenho certeza que é uma coisa que vai agregar muito na sua vida, porque agregou na minha. Eu gosto muito de fazer esse exercício, porque eu entendi através desse livro, que a positividade nos dá uma capacidade competitiva muito maior do que a preocupação e a negatividade. Se você gosta desse assunto, deixa o seu like, se inscreve aí no canal para que você receba mais vídeos como esse, me segue no Instagram e até o próximo vídeo.